Ok, então, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver aí a plataforma Seneca? Tá dando para ver? Sim, pelo menos no meu. Oi? Tô dizendo sim, pelo menos no meu. Ok. Pois bem, gente, não vou falar de massa atômica em mol hoje, tá? A plataforma, não sei por que, ela tá em inglês. Eu já tentei modificar um pouco e até alguns alunos também já tinham dito para mim que estava dando esse problema, né? Mas quem já está familiarizado sabe mais ou menos onde é que fica tudo, tá? Em inglês, só os comandos mesmo, tá? Voltar para a plataforma de professor, iniciar, e por aí vai, tá bom? A gente vai ver aqui rapidinho. A aula de hoje também é curta, não tem muita coisa para ver, certo? E aí a gente vai fazer com vocês essa aula e ao final a gente vai tirar as dúvidas que vocês tiverem para a prova, tá bom? É bem sucinto, certo? Até porque também eu tenho que voltar para minha aula, então vai ser mais ou menos só uns 20 minutinhos aqui só para a gente não perder essa aula de hoje, tá bom? Bem, vamos falar de massa atômica, né? Representa a massa do átomo. A unidade de massa atômica, que é U, viu? Quando a gente falar de unidade de massa atômica, é esse U minúsculo aqui, certo? É igual a 1/12avos, ou seja, 1 dividido para 12, tá? Da massa de um único átomo de carbono 12. É o carbono que eles pegam como referência, que é o carbono 12. E o carbono 12 é um isótopo natural do carbono por apresentar 6 prótons e 6 nêutrons. Vocês lembram o que é um isótopo? Nós falamos das características dos átomos. Quem lembra o que é um isótopo? Valendo um ponto. Ela não gosta de ponto, né? Pelo visto, a turma de vocês não gosta. Isótopo Não sei nem é... Espera aí, dizer. professor. Ah, Espera aí. espera aí. Não, Pedro, não vale pesquisar, viu? Não vale pesquisar, é? É o isótopo, nós falamos de isótopo, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Lembram, né? Não estou com um livro de biologia aqui. Espera aí. Livro de biologia vai ser difícil tu achar. No livro de química é mais fácil. É o de química mesmo. Ok. Vocês poderiam estar pesquisando na própria plataforma, seria um jeito bem mais fácil. Estaria aqui, ó. Características principais dos átomos, tá? O isótopo é aquele elemento, são elementos, na verdade, são átomos iguais, tá? Na verdade, átomos diferentes com o mesmo número atômico. Átomos diferentes com o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, certo? Isóbaros, mesmo número de massa, tá? Aqui ele vai pegar o carbono 12,
é um isótopo natural do carbono, tá? Por apresentar 6 prótons e 6 nêutrons. E aí está aqui uma unidade, é esse número aqui, vezes 10 elevado a menos 24, tá? Gramas. Digamos assim, a massa, né? Então, menos 24 é muito, 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 muito leve, tá? É um número extremamente alto, assim, se a gente for levar em conta a multiplicação de potência, né? Vamos lá, a massa atômica do magnésio equivale a 24 unidades. Logo, sabemos que um átomo de magnésio possui massa 24 vezes maior que 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, certo? Só para ter um comparativo. Nós sabemos que a massa do magnésio é 24 e logo ela tem uma massa 24 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono, tá bom? Como é que faz esse cálculo? Para calcular a massa atômica é necessário tirar a média ponderada dos isótopos de maneira proporcional à sua abundância na natureza. Vamos lá. Exemplo, neônio, vamos lá. Possui 3 isótopos, tá? 3 isótopos. Observe que aqui nós temos, ó, neônio 20, neônio 21 e neônio 22. Ah, professor, mas não é isótopo? Exatamente. O número que é igual, por isso são isótopos, é o número atômico, tá? Mas o número de massa é diferente, certo? Aí tá aqui, na natureza a abundância de cada isótopo é 90,92%, 0,26% e 8,82%, respectivamente. Então, a quantidade maior desse isótopo é esse aqui, neônio 20. Para encontrar a massa atômica do neônio, aí eles somam essa abundância e dividem por 100, certo? Tá aqui uma soma, tá? Foi somado os 3 aí. E aí divide por 100, tá? Primeiro ele multiplica, ó, pega a abundância, multiplica pelo valor da massa e soma cada um por essas multiplicações, ok? Encontrando esse número e dividido por 100 e acha essa massa atômica de 20,179 U. Massa molecular é a soma das massas atômicas dos elementos de uma substância química. Exemplo, dióxido de carbono, que nós temos um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Vamos lá. A massa atômica do carbono equivale a 12 unidades. E a massa atômica do oxigênio equivale a 16 U. A massa molecular é 12 vezes 1 mais 16 vezes 2. Por que 2, professor? Porque tem 2 átomos de oxigênio. Então, 12 vezes 1, 12, mais 16 vezes 2 dá 32. Então, 12 mais 32 dá 44 U. Esse aqui é mais simples, né? Tá? Gente, isso aqui, se você pegar a fórmula, tá? Por exemplo, aqui, a fórmula, né? Essa é a fórmula de massa atômica. Você vai multiplicar a abundância vezes o número de massa de cada um e somar, certo? Pelos 3 isótopos. Dividir por 100, certo? Aí tu encontra essa massa aqui, a massa atômica dos isótopos. Aí tu quer achar a massa molecular, já é de uma molécula. Quando você vai olhar a massa atômica, você vai se referir aos isótopos. Quando eu digo massa molecular, é mais de um átomo, tá? Tá aqui, ó, a ligação, por exemplo, de 2 ou mais átomos formam uma molécula. Aí aqui a gente vai achar a massa molecular somando as suas massas, tá? Primeiro você acha a massa do átomo, depois que achar a massa daquele átomo, você soma com a massa desse outro átomo. E aí vai encontrar a massa molecular. Ok? Qual a afirmação correta sobre a massa atômica? Representada por U, calculada como subtração dos isótopos, ou representa a massa da molécula? E aí?
Só tem uma resposta correta, qual dessas três seria? Essa primeira aí? Essa primeira aí, num tom de pergunta, né? Mas tudo bem, vamos lá. Exatamente, essa primeira aqui, representada por U, esse Uzinho minúsculo, tá? Gente, detalhe, como a gente está fazendo prova, a gente vai fazer prova no Google Formulário, eu não tenho muito problema com isso, tá? Mas um dia, se a gente voltar a ter aula presencial, nas minhas provas, eu gosto que o aluno coloque a unidade de medida, certo? Se você acertou o cálculo, mas não colocou a unidade de medida, tá errado a questão, viu? Ah, professor, só por causa desse Uzinho aqui minúsculo? Só por causa disso mesmo. Se você não colocar, tá errado a sua resposta, por mais que você tenha acertado o cálculo, viu? Porque é importante saber em que unidade de medida você está se baseando. Que eu não sei o que é, pode ser qualquer coisa. Se você não colocar, eu não sei o que é. Tá bom? Fica aí a dica, tá? Massa molecular é a divisão das massas atômicas dos elementos de uma substância química. Clique na palavra errada. E aí, qual é a palavra errada dessa frase? Como é que a gente faz para achar a massa molecular? Repete aí. Professor, quando é assim, eu vou lá no texto, na parte que tem falando, e caço a palavra errada. Isso, muito bem, não tem problema não, certo? Até porque a memória de vocês, a memória curta de vocês é terrível. Mas é assim mesmo, pode ir lá, não tem problema não, viu? Você não vai poder pesquisar no dia de uma prova, mas aqui pode ficar à vontade, viu? Ó, quando eu digo aqui, a massa molecular é a divisão das massas atômicas dos elementos de uma substância química. Nós não falamos de divisão em massa molecular, nós falamos de divisão em massa atômica. Vocês têm que começar a fazer essa diferenciação, tá? Massa atômica, você vai multiplicar as abundâncias pelo número de massas, somar todas elas e dividir por 100. Beleza, massa atômica. Agora, massa molecular, não, você só vai somar as massas atômicas dos elementos. Entenderam? E aí, qual é a palavra errada aí nessa frase? Divisão. Divisão. Vamos ver. Exatamente. No lugar dela eu coloco o quê? Soma. Somar. Soma, muito bem. Isso aí. Tá? Então vamos lá. Agora falando de mol. Antes de a gente entrar em mol, gente, vocês têm alguma dúvida sobre como calcular a massa atômica e a massa molecular? A massa atômica, vocês têm que entender. A massa atômica é baseada nos isótopos, ou seja, mesmo número atômico, mas número de massa é diferente. Como o número de massa é diferente, você tem que pegar uma média ponderada. Média ponderada a gente aprende lá em matemática, mas eu estou ensinando aqui. Como é que você vai fazer? Vai pegar a abundância de cada um, multiplicar pelo seu respectivo número de massa, somando essa multiplicação entre todos os isótopos e dividir por 100, tá bom? Aí acha a massa atômica. A massa molecular, bom, tu já tem a massa atômica dos elementos, certo? E aí você vai somar as massas de cada um. Você multiplica pelo número de átomos que tem na molécula e aí depois soma. Se eu tenho CO2, eu tenho um carbono, a massa é 12 vezes 1, 12. Como só tem um carbono, é 12 vezes 1. A massa do oxigênio, como eu tenho 2 átomos de oxigênio, seria, eu pego a massa do oxigênio, que é 16, vezes 2, porque são 2 átomos. Eu tenho 32. Somo 32 com 12 dá 44. No exemplo que nós vimos aqui. Ok? Certo? Então, massa atômica e massa molecular é isso. Agora nós vamos falar de mol. O mol é usado para determinar o número de partículas, átomos, moléculas, íons e etc.
Mol é a medida que contém a quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Esse númerozinho é um número mágico que vocês precisam aprender, decorar, tá bom? 6,02 vezes 10 a 23. Professor, pelo amor de Deus, eu pensei que números era só em matemática. Enganaram, tá? Química tem muita matemática envolvida. Se você não aprendeu a resolver, principalmente potenciação, você vai ter um problema muito grande, tá? Mas não se preocupe. Aqui eu não vou ter como, mas numa aula presencial eu posso até estar ensinando para vocês como é que calcula isso, tá? Gente, só um minuto aqui, deixa eu só ouvir um pouquinho minha aula aqui, saber como é que tá. É Direito Administrativo 2. Não, Empresarial 2. Mas deixa aí, deixa a professora falando, depois eu vejo. Não façam isso, tá? Não façam isso. É porque hoje deu esse choque de horários aí. E eu tinha que dar essa aula para vocês. Mas vamos lá. É uma medida que contém muitas unidades e, por isso, é utilizada para medir coisas muito pequenas como átomos, moléculas, íons e coisas nessa grandeza. Exemplo, um mol de molécula de hidrogênio, que é N2, equivale à quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Logo, 3 mol de N2 equivale a 18,6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de N2. Vocês entenderam isso? Ó, um mol é 6,02 vezes 10 a 23. Se eu tenho 3 mol de N2, é a mesma coisa de eu multiplicar 3 vezes 6,02, que dá 18,06. Multiplicação simples, certo? Pega um número de mol de um nitrogênio e aí multiplica por 3. Se eu quero 3 mols, então, vou multiplicar pelo valor de 1. 3 vezes 1, 3. Aí nós temos a constante de Avogadro, né? Ok? Vamos ver o que é essa constante de Avogadro. Com o valor de 6,02 vezes 10 a 23, a constante de Avogadro equivale ao número de partículas em 1 mol. Princípio de Avogadro. Diz assim, em condições iguais de pressão e temperatura, que a gente chama de ATM, volumes equivalentes de 2 gases possuem um número igual de mols de molécula. Vamos ver isso. Massa molecular e massa molar, tá? A gente viu como é que calcula a massa molecular, e aí a gente vai ver agora a questão da massa molar. A massa molecular e a massa molar têm o mesmo valor, porém diferem na unidade de medida. 1 mol é igual a massa molar, que é igual a 6,02 vezes 23 moléculas da substância. Tá? A massa molar é em grama-mol. Aqui é a unidade de medida da massa molar, grama por mol, certo? Exemplo, o gás sulfídrico, né? H2S. A massa molecular, 34,1 U. Como é que eu cheguei nisso? Eu multipliquei a massa do hidrogênio vezes 2, depois somei com a massa desse enxofre aqui, tá certo? Aí cheguei a 34,1 U. A massa molar é 30,1 grama-mol. É a mesma coisa, você vai mudar só a unidade, por isso que eu digo que a unidade é importante. Você aqui tem a massa molecular, que é dada em U. A massa molar, representada por M maiúsculo, é dada em grama por mol. Não tem dificuldade. Se eu pedir massa molar, vocês vão colocar U. Se eu pedir massa molecular, vocês vão colocar U. Se eu pedir massa molar, M, vocês vão colocar grama por mol. Ok? Tá certo? A massa molecular e a massa têm o mesmo valor, porém diferem na unidade de medida. A primeira é representada por U e a segunda por grama-mol. O que eu coloco aqui? Hein, gente?
Não ouvi, alguém falou? Massa molecular e massa molar, né? Ok? A massa molecular e a massa molar têm unidades de medidas parecidas. Clique na palavra errada. Qual é a palavra errada aí? Oi? Tem alguém ainda aí? Se eu não me engano, era parecidas. Parecidas. Parecido com Isso. Parecida. E o que eu coloco aqui no lugar de parecidas? Diferentes. Diferente. Diferentes. Muito bem. Para calcular atômica, é necessário tirar a média ponderada dos topos de maneira proporcional à sua abundância. Isso aqui é o cálculo de quê? De Massa. massa atômica. Muito bem, é necessário tirar a medida ponderada dos isótopos, não é isso? Quando vocês querem calcular a massa atômica, gente, esse aqui é o princípio, tá bom? Ó, tirar a média ponderada dos isótopos de maneira proporcional à sua abundância. Legal. O princípio de Avogadro diz que em condições iguais de e temperatura, volume equivalente de dois gases possui um número igual de moléculas de gás. E aí? Essa primeira palavra é pressão, não é isso? E essa outra aí? Princípio de Avogadro. Aí, como o colega diz, ó, vocês podem voltar aqui no princípio de Avogadro, tá? E pesquisar. Em condições iguais de pressão e temperatura, volumes equivalentes de dois gases possuem um número igual de É mols esse nome bem. mols. Muito bom, tá? Mols. Correto. Pronto. E a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Me passa aí Dúvidas? esse 100% que o senhor acertou. Hã? Me passa aí esse 100% que o senhor acertou. Não, mas assim, vocês viram como é simples? Tá? Basicamente, essa plataforma cênica é você prestar atenção no que ele está pedindo. Às vezes a resposta está no próprio texto. Na maioria das vezes. Tá? Você vai Eu acho lá e muito é volta. bom isso aí. Hã? Eu acho muito é bom essa plataforma. Só é ruim na parte de começar do início, porque às vezes buga. Certo. Mas é melhor do que eu estar passando para vocês fazer atividade livre, tirando foto e enviar, né não? Aí vocês fazem aí, pronto, já está tudo certo. Não é não? É, Ô, professor, faz a Sim, pergunta. pode fazer. A prova que o senhor vai passar vai ser nesse aplicativo, é? Não, é no Google Formulário, tá? Eu vou enviar o link e aí no horário, certo? Vai abrir o link para vocês vão estar respondendo lá, certo? Já vai sair logo a pontuação de vocês e o gabarito, tá bom? Tá ok, então, professor, obrigada. é quinta-feira, é que começa. É 17, é quinta-feira, né? É, dia 17, quinta-feira, Isso. começa. Vai Só que eu sexta, ainda não sei o dia que vai ser a nossa, tá bom? Eu vou ver direitinho aí vou preparar a prova e enviar para vocês o link no dia da prova, tá bom? tá bom. Talvez algum professor vai mandar a ordem de cada prova. Eu vou ver com a diretora, porque geralmente tem um calendário também de provas, né? Eu vou ver com ela se esse calendário está pronto, porque aí tem os dias certos da gente fazer. Aí eu vou a gente vai estar passando para vocês e enviando também o link, tá certo? Gente, mas não se preocupe, a prova vai ser tranquila, é baseada somente nisso aqui que a gente viu, tá? Estudem essa parte de característica dos átomos, modelos atômicos, tá bom? Toda essa parte do 3, essa parte 3, que tem átomos e elementos químicos, tá bom? Modelo atômico, característica dos átomos,
Essa de hoje, número de mol, massa molecular, massa atômica, certo? E aí vocês vão tirar 10 tranquilamente. Quem não fez essas tarefas de característica dos átomos na plataforma, faça. Mesmo que entregue atrasado, você vai ter alguma nota. Agora, se você não fizer, não vai ter nota nenhuma. Tá bom? Certo, gente? Certo. Ok. Então a gente vai encerrar aqui essa aula de hoje, tá? Vou voltar para minha aula aqui. E aí a gente, não sei, talvez não vamos ter outra aula antes da prova, tá bom? Mas qualquer dúvida, podem mandar lá pelo WhatsApp, certo? Que na medida que eu puder, eu vou estar respondendo vocês, tá? Tá. Ok, gente?